algumas palavras, algumas frases Jesus disse na hora que estava crucificado. Uma referindo-se à mãe dele, com relação a João, o discípulo amado. Ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E ao João, ao discípulo, ele disse: eis aí a tua mãe. Depois dessas coisas, ele disse: tenho sede. E aí aqueles homens encheram um vaso de vinagre, embeberam numa esponja e colocaram assim numa vara para que ele bebesse. Mas ele não quis beber o vinagre e disse: está consumado. Inclinando-se a cabeça, ele entregou o Espírito. Entregou o Espírito. Aí depois dessas coisas, José de Arimateia, aquele que era discípulo de Jesus, mas oculto, porque ele tinha medo dos judeus, rogou a Pilatos, foi lá, tomou coragem, rogou a Pilatos que ele permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi lá ele, tirou o corpo de Jesus, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Era para embalsamar o corpo, envolvê-lo em faixas, né? Aqueles panos de linho envolviam, passavam óleo, passavam não sei o quê. Uma série de compostos que faziam uma espécie de sarcófago, uma espécie de múmia para o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com essas especiarias, como era costume dos judeus fazer na preparação para o sepulcro. E havia no horto, naquele lugar onde fora crucificado, um sepulcro novo que ainda ninguém tinha sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Aí, no capítulo 20 diz: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo que ainda era escuro, e ela viu que a pedra tinha sido tirada do sepulcro, a pedra que fechava o sepulcro tinha sido revolvida. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, referindo-se a João, o que está escrevendo isso aqui, né? O que escreveu esse evangelho. Ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o corpo do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e eles foram correndo para o sepulcro. Eles foram desesperados e os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro. João era bem mais jovem do que Pedro, tinha mais vigor, né? E chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, ele viu no chão os lenços, todavia não entrou. Ele viu o casulo de lençóis, ele viu aquele corpo oco que tinha sido colocado Jesus envolvido naqueles panos com aquelas especiarias, estava no chão, aquele casulo oco, o casulo oco. Então chegou Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão também os lençóis, aquele que tinha sido envolvido o corpo de Jesus, mas o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava junto dos lençóis, mas estava dobradinho, enrolado em algum lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e creu. Ele creu que havia alguma coisa acontecido de especial ali. Ali não tinha sido apenas um sepulcro onde tinham sepultado um morto. Ele viu o casulo,
aonde o corpo tinha estado, e agora era só um casulo de linhos e um lencinho que envolvia a cabeça bem dobradinho ali na cabeceira. E ele creu, porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava fora chorando, continuava chorando junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, deu uma olhadinha, e ali ela viu 2 seres celestiais, 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles disseram: mulher, por que choras? Ela lhe disse: porque levaram o meu Senhor, eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas ela não sabia que era Jesus. Ela estava perturbada, ela estava com os olhos marejados de lágrimas. E Jesus disse: mulher, por que chora? Por que choras? O que buscas? E ela cuidando, imaginando que ele era o jardineiro, o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levastes, dize-me onde o puseste e eu o levarei. E aí Jesus disse: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. E Jesus disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e para o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera estas coisas. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo da perseguição dos judeus, tinham se ajuntado, Jesus atravessou a porta e atravessou a parede e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco, paz seja convosco. E disseram isso, e dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mostrou-lhes as mãos onde havia as feridas dos cravos e o lado onde a lança do soldado atravessou ali. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes os pecados, eles lhes serão retidos. Ele está dizendo mais ou menos assim: olha, a quem você perdoar, tanto ele será perdoado quanto você será perdoado. Mas aquele a quem você não perdoar o pecado, os seus pecados também não serão perdoados. Ora, Tomé, um dos 12, que era chamado Dídimo, não estava com eles naquele momento, né? Quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos e não tocar o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez reunidos seus discípulos ali dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, atravessou a parede, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E disse a Tomé: Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, põe o dedo no meu lado. Não sejas incrédulos, mas creia. Tomé respondeu e disse: Senhor, meu Deus, meu rei, meu Deus e rei, meu Senhor.
E Jesus disse, porque você me viu, Tomé, você creu, né? Bem-aventurados que não me viram e creram. Bem-aventurados somos nós que não vimos o Senhor em corpo, nem ressuscitado, mas cremos que Ele está vivo, cremos que Ele está em nós. Muito mais bem-aventurado é o que Jesus diz. Jesus, pois, operou também, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ele chegou a passar aqui mais de 40 dias aparecendo a muitos discípulos e conversando e orientando e dando mandamentos para eles. Porém, estes que estão escritos neste livro foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo no Evangelho, crendo no amor de Deus, crendo no amor da verdade, crendo na possibilidade de andar amando como Jesus amou, amando a qualquer um, crendo assim, tenhas vida em seu nome, vida no Evangelho, vida eterna, para que vocês um dia possam ser participantes, assim como a natureza de Jesus o é, ressurreta e glorificada, nós sejamos todos da mesma natureza, uma comunidade ressurreta e glorificada, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Amém. Bom, hoje eu só fiz livro, desculpa.